Criar carrossel no Instagram é um saco. E tem milhares de marcas, empresários e produtores de conteúdo que precisam fazer isso todos os dias e pagam para o seu social media fazer isso. O social media procura na internet um conteúdo relevante para aquele tema, cria a copy, cria o design do carrossel, cria as imagens, junta tudo num Canva da vida e depois publica no Instagram. E se eu te dissesse que você pode fazer isso 100% automático com agente de IA e publicar de forma automática e vender isso para qualquer empresário, qualquer marca? É isso que eu vou te ensinar hoje. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Galera, a primeira coisa que você precisa entender para você conseguir criar um agente de IA que vai criar carrosséis no automático é você entender que as pessoas estão fazendo isso do jeito errado. A maioria das pessoas está tentando gerar a imagem final com o texto do jeito que elas querem, direto no modelo de imagem. Ou seja, elas pegam o GPT-Image, que é da OpenAI, ou o Nano Banana, que é da Google, do Gemini, e elas tentam pedir para esse agente de IA criar o carrossel diretamente com a imagem. Ou seja, elas pedem o resultado final já com a imagem, já com o texto, já com o logo delas, tudo de primeira. E isso é o approach completamente errado. Isso porque, galera, todo carrossel ele tem 3 elementos. Vamos tentar tirar um print aqui de um carrossel que a gente vai copiar hoje. Eu escolhi essa empresa aqui, da Vision, que é uma conta de inteligência artificial que eu sigo no Instagram. Eles fazem ótimos conteúdos. E eu vou subir essa imagem aqui para vocês. Boa! Essa imagem aqui, galera, ela contém alguns elementos. Primeira coisa, ela contém uma imagem. E essa imagem a gente pode gerar com inteligência artificial, mas a gente não pode gerar todo esse slide do carrossel com inteligência artificial. A gente tem que gerar o resto com HTML. Então tudo isso que vocês estão vendo, galera, é HTML. E para gerar isso com HTML, a gente vai ter basicamente componentes, um componente estático e a gente vai ter um componente variável. E tudo isso junto vai gerar o seu carrossel. E parece complexo, mas não é. Basicamente, o que um agente de IA precisa para gerar o seu carrossel? Bom, ele vai precisar de uma skill. Se você não sabe o que é uma skill, a skill ela é basicamente um grupo de instruções e assets da marca, por exemplo, que compõem esse carrossel. E o seu agente vai poder receber essa informação para colocar dentro da skill dele, para usar dentro do seu carrossel. Não fica desesperado, porque eu deixei simples esse processo e eu vou te mostrar passo a passo agora como a gente transforma esse carrossel aqui num carrossel da Genia, por exemplo. Então eu vou criar aqui uma skill que vai criar esse carrossel pra gente de ponta a ponta. Bom, galera, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui no Marketplace da Genia e você vai procurar por esse agente aqui que a gente vai utilizar, que é o criador de skills de carrossel. Ele vai estar lá presente no Marketplace, basta você procurar e você clonar ele para sua conta na Genia. E esse agente aqui, ele é especializado em criar uma skill que, usando ela, o seu agente que você vai vender vai conseguir replicar qualquer carrossel. Se você ainda não é membro da Genia, eu vou deixar você com o nosso convite. Se você ainda não conhece a Genia, ela é a única plataforma do mundo que permite você não só criar agentes de IA nível Cloud Code, integrando com qualquer ferramenta, rodando por 1 hora, fazendo o trabalho para você e com integração nativa no WhatsApp, mas também permite que você venda os seus agentes no seu próprio hub de agentes de IA com a sua própria marca, com pagamento integrado e controle de créditos. A Genia permite com que qualquer pessoa com uma boa ideia consiga automatizar processos de uma vertical de mercado e vender em escala. Se você ainda não é membro da Genia e não sabe criar agentes, clica aqui embaixo que você vai encontrar um link que vai te levar para você virar membro, onde você vai ter acesso não só à nossa plataforma, mas ao nosso curso completo te ensinando a criar e vender agentes, como também um marketplace de vários agentes para você começar. Bom, galera, de volta ao vídeo.
Então a primeira coisa que você fez foi clonar esse agente aqui, que é o criador de skills de carrossel. Esse agente, galera, ele tem uma skill chamada Carrossel Skill Forge, que é uma skill que eu criei para vocês, onde ela ensina esse agente a criar uma skill para criar um carrossel específico. Se você vai criar um carrossel com um design X e depois um carrossel com um design Y, esses dois carrosséis precisam ter suas próprias skills. Cada skill vai fazer com que o seu agente aprenda a criar um design de carrossel diferente. Não adianta você querer ter uma skill que permita o seu agente a criar qualquer carrossel. O importante é você definir um design e a partir desse design você replica o seu carrossel. Então, esse agente aqui vai ajudar a gente a replicar esse carrossel. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é mandar um oi para ele. Boa, ele falou, oi, manda a imagem de referência do carrossel que eu analiso e começo os mocks. Bom, a gente precisa basicamente da imagem da capa, que ela é diferente, e a gente precisa dessa aqui que a gente já tirou o print, mas vamos tirar de novo aqui para facilitar. Então esse é o design do carrossel que a gente vai replicar para a Gênia. Então a gente vai pegar aqui e vai selecionar para ele essa imagem e essa imagem. Eu gostaria de replicar esse design de carrossel para a minha marca. E a gente vai enviar para o nosso agente. Então o nosso agente ele já criou alguns to-dos aqui. O que ele vai fazer? Ele vai ler a skill Carrossel Skill Forge, que é a skill que eu criei para vocês, que ajuda esse agente a replicar qualquer design. Ele vai analisar a referência visual do DNA do design. Ele vai criar mocks HTML base para a gente aprovar esse HTML. E depois ele vai renderizar previews dos mocks para a gente aprovar. E a gente vai apresentar a leitura da referência e pedir aprovação e ajustes. Então agora a gente vai deixar o agente fazer o trabalho dele. E pronto, o nosso agente pensou e trabalhou aqui por, vamos ver, ele mandou essa mensagem 11h14 e a gente mandou a referência para ele às 11h14. Nem um minuto ele pensou e ele conseguiu criar o nosso carrossel. Vamos ver como ficou, a gente clica aqui em visualizar e aqui ele criou o nosso mock. Então aqui ele criou, né, um logozinho, porque ele não tem o nosso, aqui ele colocou @sua marca. Enquanto marcas adaptam o visual ao seu tom, o carrossel segue forte no feed. É muito bom. Sua marca, o mesmo impacto visual da referência, adaptado para sua marca. Ele criou outra imagem aqui pra gente usando o Gemini. Agora é só plugar sua copy e publicar. Comenta, fecha. Perfeito. Agora vamos pedir para ele adaptar isso para nossa marca ou para a marca que você estiver vendendo esse agente, tá? Então vamos dizer que você está vendendo aqui um agente para Gênia. Eu vou mandar aqui para ele agora os assets da marca da Gênia. Vou mandar o nosso logo, tem que ser fundo branco aqui, e vou mandar o nosso azul. Qual o azul da Gênia? Eu nunca lembro de cor. Pronto. É isso aqui. O nosso arroba é @marcossei e o azul da Gênia é esse. Adapta colocando também nosso logo que estou enviando. Outro ponto que a gente vai pedir para ele melhorar é que ele colocou essas bolinhas aqui, ó, no final, mas isso aqui não é necessário, né? Tira as bolinhas de quantidade de slides abaixo, pois isso é nativo do Instagram. E vamos dar um enter aqui e agora ver como que vai ficar o resultado adaptado para a marca da Gênia. Enquanto o nosso agente trabalha, eu vou pegar um café. Chegou a nova versão. Vamos ver como ficou. Perfeito! Aqui eu podia ter mandado o ícone da Gênia, né, para ficar melhor. Aqui ele substituiu, faltou a minha fotinho, né? É verdade. Aí ele não trocou o último slide. Faltou o último slide. Deixa eu colocar aqui. Usa essa imagem nas bolinhas e altera o último slide. Ele ainda tá amarelo, sem nosso logo. Cara, ficou muito bom isso. Pronto, galera. Agora vamos ver o resultado. Ele mandou aqui pra gente. Agora, ó, com a minha imagem aqui dentro. Gênia. Cara, ficou perfeito. Agora é só plugar sua copy e publicar. Comenta, fecha. Galera, aí você pode, quando você estiver fazendo de fato o seu, você pode trabalhar mais, pegar detalhes, etc, que é para te ensinar, né, a como fazer esse processo.
Então aqui a gente fez 3 slides, que é o estilo da capa, o estilo do meio do conteúdo e o estilo do CTA, né? Do Call to Action, que é o último slide. Agora que a gente tem isso, você pode estar pensando, pronto, né? Eu tenho já o visual. Mas o grande lance de você trabalhar com agentes de IA é você automatizar completamente um processo. Então, nada adianta você aprender a fazer slides com IA se você vai ter que sempre ficar guiando a IA para fazer o slide para você. Então, agora, esse agente aqui que eu criei para vocês, ele já está treinado para criar uma skill para você. Então, agora você vai... Olha o que ele falou. Confere essa versão. Se agora travou, eu sigo para as perguntas estruturais. Quantos slides por padrão? Variantes extras, quais assets querem embutir e nome da skill filha em Kebab Case. Para quem não sabe, Kebab Case é com tracinho em vez de espaço, sem acento, etc. Beleza, a gente vai responder aqui. Quantos slides por padrão? Eu quero que o meu slide tenha 7 slides por padrão. 2. Variantes. Apenas essas 3 variantes que já criou. 3. Quantos assets querem embutir? Apenas esses 2 assets que já te enviei. Assets, galera, é os assets da marca, né? Então, a minha imagem com o logo e o logo em si em branco, que são os 2 assets que eu enviei para ele. E 4, pode chamar Gênia Carrossel Aula ao Vivo. E a gente vai dar um Enter. E agora a mágica vai acontecer. Ele atualizou as tarefas, agora ele vai ler o blueprint da skill filha e requisitos finais de empacotamento, gerar skill filha com templates e assets travados e criar readme, zipar a skill e enviar o zip. Aí você fala assim, cara, ele falou grego, não entendi nada. Não importa, né? O agente que tá trabalhando para você, o agente tá pronto, você não precisa entender nada. Você só vai ver o resultado final, que é maravilhoso. Enquanto o nosso agente pensa aqui, vamos recapitular o que a gente fez. A gente entendeu, galera, que o carrossel, ele é uma montagem. E essa montagem de imagem com texto, com outros elementos, para ele ficar bonito, ele precisa ser feito em HTML, que é como sites são feitos. Se você tentar fazer o seu carrossel diretamente em uma imagem, não vai dar certo. Não vai ficar bonito, você não vai conseguir escalar esse processo, vai ter muito erro. Mas dessa forma que a gente está fazendo, você vai conseguir ter um agente que vai criar carrosséis para você, no design que você definiu, com a sua marca ou com a marca do seu cliente, e postar automaticamente em escala. Então, o passo 1 é você escolher um design que você queira replicar. Pode ser o seu próprio design, pode ser o design já que o seu cliente já tenha um novo design que você vai criar. O importante é você ter uma referência. 2. Clona o agente criador de skill de carrossel e manda para ele as suas referências. Ele vai criar uma primeira versão. 3. Envia para ele os assets da marca que você quer aplicar nessa referência e ele vai aplicar. Depois que você estiver satisfeito, o passo 4 é você criar a skill definitiva desse carrossel. E agora é isso que o nosso agente está fazendo. E agora ele enviou para a gente o Gênia Carrossel Aula ao Vivo.zip. A gente vai baixar a nossa skill, vou deixar aqui em downloads mesmo e pronto. Agora, galera, a gente vai para o passo 5, que é o passo definitivo para você ter o seu agente. Você vai voltar aqui na Gênia, no seu workspace da Gênia. Lembrando que se você ainda não é membro da Gênia, se inscreve agora para você aprender a criar e vender agentes de IA. Você vai vir aqui em agentes. Você vai criar um agente, então digamos que eu estou vendendo esse agente para a Gênia, vou colocar aqui o super criador de carrossel, super criador de carrossel da Gênia. Vou selecionar um modelo aqui, vou usar o 5.4 e vou colocar aqui que ele é um agente de marketing. E eu vou criar esse agente. Aqui, galera, você vai voltar aqui no Workspace em Skills, você vai colocar em fazer upload de skill, e você vai fazer o upload da skill que você acabou de criar. Pronto, skill criada. A gente vai vir aqui no nosso agente que a gente acabou de criar e a gente vai linkar
essa skill nesse agente linkado. Agora, muito importante, galera, para criar um carrossel, o seu agente precisa criar HTML primeiro. Então, ele precisa da funcionalidade computador ligada. Você vai ligar essa funcionalidade computador. E a gente vai ligar também o Web Search para ele poder pesquisar uma notícia de IA. Agora você vai vir aqui em Tools, que são as ferramentas, e a gente vai conectar a ferramenta Gemini. Aqui a gente conectou o Gemini para ele poder gerar imagens. Se você quiser jogar para outro nível, você pode conectar também o seu Instagram. Então eu posso vir aqui em Tools, pesquisar Instagram e vou autenticar IG do SEI. Autenticar, allow. Pronto, já conectei o meu Instagram e agora eu vou poder vir aqui no meu agente e eu vou conectar também o meu Instagram. IG do SEI conectado. Eu dei essas duas tools aqui para ele, para o agente poder trabalhar. E a gente pode criar um comando personalizado para o nosso agente. Por exemplo, criar carrossel. E a gente coloca aqui criar carrossel. E o prompt desse comando vai ser procure na internet uma notícia de inteligência artificial da última semana e crie o carrossel do Instagram usando a skill que você tem acesso. E a gente salva isso como um comando para o nosso agente. A gente vai publicar o nosso agente e eu vou colocar ele aqui no nosso hub. Então, galera, agora esse agente aqui, o criador de skill de carrossel, foi o agente que você utilizou para criar a skill do design que você queria. Agora a gente criou um agente que vai de fato criar os carrosséis para a gente indefinitivamente ali quando a gente quiser. Então a gente vai vir aqui e a gente pode abrir o chat dele aqui. Olha, ele já está conectado com o Gemini e com o Instagram e a gente vai dar um /criar carrossel e a gente vai esperar ele fazer a mágica. Agora ele vai trabalhar, galera, completamente de forma autônoma. Por quê? Porque ele já tem a skill que ensina ele a criar o carrossel, que ensina ele como é a marca da Gênia, quais são os assets da Gênia, e a gente acabou de dar um prompt para ele criar ali o carrossel, pesquisar na internet e criar o carrossel completo. E ele inclusive já tem o Instagram. Se eu tivesse falado no prompt para ele sem aprovação ir lá e postar no meu Instagram, eu poderia ter um agente aqui que vai literalmente trabalhar 24/7 postando para mim 10 carrosséis por dia sem eu ter que fazer nada. Então agora vamos esperar aí o resultado final e eu venho aqui mostrar para vocês. Boa, ficou pronto. O nosso agente pensou aqui por mais ou menos 5 minutos e trouxe pra gente o carrossel Instagram notícia de IA da semana. Vamos ver como ele ficou. Papa pede regulação robusta. A IA aponta riscos globais. Interessante. Por que isso importa? Quando uma liderança global fala em desarmar a IA de lógicas de dominação, exclusão e morte, o debate sai do nicho tech. A discussão passa a ser ética, política e econômica ao mesmo tempo. Isso aumenta a pressão por regras mais claras para empresas e governos. O que aconteceu? A Associated Press publicou em 25 de maio que o Papa Leão pediu regulação robusta da inteligência artificial. No manifesto, ele diz que a tecnologia deve servir ao bem comum e não apenas ao lucro. A preocupação vai no trabalho e educação até a guerra e exclusão social. Leitura rápida do mercado. Esse tipo de notícia reforça uma tendência. A IA deixou de ser só tema de produtividade. Agora ela entra no centro das decisões sobre regulação, responsabilidade e impacto social. Quem constrói com IA vai precisar pensar em governança, não só em velocidade. E você? Essa pressão por regulação da IA vai acelerar a inovação responsável ou travar o setor? Comente sua opinião. Então, galera, em 5 minutos, com apenas um comando, criar carrossel, que poderia nem ser um comando, a gente poderia criar uma automação que esse agente roda todo dia, 9 horas da manhã. O nosso agente cria esse carrossel completo, onde ele pesquisa na internet, cria notícia, cria todo o HTML, isso já está em PNG, tá? Então a skill final ele já transformou em PNG e ele poderia já publicar no Instagram automático, tá? Se eu pedir aqui,
publica no Instagram, ele já vai publicar no Instagram. Ou eu posso baixar, por exemplo, todos em zip e publicar eu mesmo. Então eu já tenho aqui, ó, ele vem uma pasta aqui com os 5 PNGs. Então aqui já tem tudo certinho em ordem para publicar. E cara, ficou muito bom isso. Ele colocou o papo aqui, essa imagem é gerada por IA, galera. Ele colocou o papo aqui numa conferência. Cara, sensacional. Sensacional. Boa. Agora a parte que importa. Por quanto eu vendo um agente desse? Então imagina que você tem uma agência de IA, uma agência de marketing, ou você está criando um hub de agentes de marketing e você quer vender um agente que cria carrossel no automático. Sempre que você vai pensar por quanto eu devo vender um agente, a primeira conta que você tem que fazer é quanto custa um agente. Bom, um agente que cria o carrossel em HTML, depois gera a imagem, publica, gasta em torno de $1 de token em GPT 5.4, que é o modelo que eu usei. Mas eu poderia ter utilizado, por exemplo, um Kimi K2.6, que é o modelo chinês, que custa 3 vezes menos e iria baratear e entregar também um resultado muito bom. O custo da geração da imagem você pode passar para o cliente, ele conecta o Gemini dele, e o custo da Genia é menor do que do token. Então você vai gastar ali uns R$3. Se você usar um modelo chinês, eu diria que um carrossel sai em torno de R$5. Se você usar um modelo mais parrudo, pode chegar até R$10. Se você publicar todos os dias um carrossel, você vai estar gastando em torno de R$200 por mês de salário para o seu agente social media que cria carrossel e publica, que é muito mais barato do que você vai pagar para qualquer social media que vai publicar para você, que vai criar o seu carrossel, que vai fazer pesquisa das notícias. Você jamais vai ter isso por R$200. E o seu cliente sabe disso. Então ele está disposto a pagar para vocês mais de R$200. Eu sempre gosto de fazer o famoso 50-50, ou seja, dobra o preço. É a conta mais fácil para você começar a vender. Então se eu fosse vender um hub que tivesse apenas esse agente, ou seja, não é um hub com vários agentes, é um hub só com esse agente, eu cobraria R$400 por mês, ou seja, o dobro do custo. Se eu fosse criar um hub com mais agentes, com certeza você vai somando esse preço e aí você pode cobrar R$1.000, R$2.000, R$3.000 por mês que você vai vender facilmente. Além disso, como esse agente precisa ser personalizado para o seu cliente, porque ele vai querer um design específico, você pode cobrar uma implantação. E essa implantação pode ser ali em torno de R$5.000 tranquilamente. Em um ano, o seu cliente gastaria 5 mais 400 vezes 12, vai dar mais 5, 10 mil. 10 mil em um ano dá R$800 por mês. R$800 por mês ele não paga o salário de ninguém. Então, com certeza, dá payback para ele e vale a pena. Lembrando que você pode baratear isso otimizando o seu agente. A gente ensina a otimizar o seu agente. Você também consegue baratear isso usando modelos chineses e tem várias formas de fazer isso. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado. Se você quer aprender a criar agentes como esse aqui e vender e fazer dinheiro vendendo agentes de AI, automatizando, entrando na economia da automação e automatizando tudo com agentes de IA, já se inscreve aqui no canal, comenta aqui o que você achou e pede um próximo agente que você queira que eu construa, que eu vou estar criando para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo.